Seguindo com o Jornal Alerta Geral aqui no Bate-Papo Político, uma delegação de mais de 100 prefeitos cearenses está em Brasília, participando da marcha em defesa dos municípios. O presidente Jair Bolsonaro marcou presença na abertura do evento, que também contou com os presidentes da Câmara e do Senado. A informação chega com Marcos Vinícius. A comitiva do Ceará tem à frente o presidente da APRESE e prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, que considera a marcha a Brasília uma oportunidade para que os municípios apresentem suas demandas ao atual governo, aos ministros e aos presidenciáveis que pretendem disputar as eleições deste ano. São várias as demandas municipalistas debatidas no encontro, entre elas a necessidade de uma reforma tributária e a garantia que o governo federal não crie programas conferindo mais encargos aos municípios. Se criar, que apresente fonte de recursos para cobrir os custos, tirando esta responsabilidade das prefeituras. Para esta quarta-feira, um dos temas prioritários a ser tratado é a liberação de recursos da segunda rodada do leilão de reservas de petróleo, que foi licitado em dezembro do ano passado. A Confederação Nacional de Municípios destaca que as empresas ganhadoras terão de pagar 11,14 bilhões de reais, sendo destinados 7,7 bilhões a estados e municípios. Desta quantia, os municípios devem receber aproximadamente 2,2 bilhões de reais, com previsão de repasse aos cofres públicos municipais. A medida está prevista em um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Mas tem outras pautas consideradas prioritárias para os prefeitos, como a proposta de emenda à Constituição, que proíbe a criação de novos encargos sem a indicação da fonte de custeio. A matéria aguarda a deliberação do plenário da Câmara. Outra pauta prioritária é a proposta que cria o piso da enfermagem. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Ainda sobre a marcha dos prefeitos, que reúne mais de 100 gestores, prefeitos aqui do estado do Ceará, num evento que, depois de 2 anos de forma virtual, por conta da pandemia, está acontecendo este ano de forma presencial e reunindo muita gente na capital federal. Somente aqui de vereadores, secretários, são em torno de uma delegação de mais de 300 pessoas. Lógico, isso de todo o país, você imagina como está em Brasília esse fervilhão de prefeitos e que está atraindo num ano eleitoral, naturalmente, presidenciáveis. Hoje, por exemplo, quem vai estar em Brasília falando para os prefeitos é Ciro Gomes, o presidenciável do PDT. Mas Simone Tebet já esteve lá, do MDB. O próprio presidente Bolsonaro foi à abertura do evento, fez palestra, falou para os presentes e os presidentes também da Câmara e do Senado. Inclusive, para hoje, quarta-feira, digamos assim, que é um dos pontos altos do evento, é a promulgação numa sessão solene do Congresso Nacional daquele projeto de emenda constitucional que isenta os prefeitos e também alguns governadores que não aplicaram os 25% exigidos mínimo da Constituição Federal em educação. Os prefeitos estavam muito preocupados com isso e por isso foi aprovado, fizeram uma pressão lá no Congresso Nacional e aprovaram uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que isenta os gestores da responsabilidade de não terem aplicado esse percentual mínimo de 25% em educação durante os anos de 2020 e 2021, exatamente o período da pandemia. Então a promulgação vai ser hoje, num desses pontos altos da marcha dos prefeitos, mas a marcha, na realidade, eu diria que ela, de fato, ganhou hoje um peso e uma repercussão imensa, não apenas para os prefeitos, para os vereadores, mas eu diria para o municipalismo, porque, de fato, os municípios têm hoje uma carga pesada de transferências de responsabilidades e isso precisa ser mesmo bem discutido, bem avaliado. Um dos pontos, por exemplo, que os prefeitos têm hoje uma preocupação é com relação a esses projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que estabelecem piso salarial nacional de algumas categorias. Um exemplo clássico é esse dos agentes comunitários de saúde, mas também do pessoal da enfermagem. Os prefeitos dizem que os projetos não apontam a origem desses recursos, de onde vai sair dinheiro para pagar essa conta, e querem uma corresponsabilidade da União
para poder que sejam aprovados esses recursos, aliás, esses projetos no Congresso Nacional. E eles não deixam de ter razão, só que a coisa está bem avançada também nesse aspecto. Lembrando, por exemplo, que os prefeitos têm muitas conquistas, Marcos. Uma delas, por exemplo, a partir de setembro, entra aquele 1% de recursos extras do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Quer dizer, vai ser 1% a mais que vai ser incorporado na receita dos municípios brasileiros como um todo, do Ceará também, claro, em especial, e está sendo muito aguardado por isso. Outro ponto que também está em discussão pelos prefeitos durante essa marcha é aquela da distribuição dos royalties de petróleo em relação ao último leilão, né, da concessão que foi feito no final do ano passado. O acertado é que o Congresso Nacional aprove um projeto que estabeleça e promulgue melhor essa distribuição dos recursos. São mais de 2 bilhões para os municípios brasileiros, e aí tem toda uma expectativa, uma cobrança de pressão sobre isso. Essa marcha, ela termina amanhã, quinta-feira. E a gente vai trazer, inclusive, aqui o presidente da APRESE, que é o Júnior Castro, que é o prefeito de Chorrozinho. Depois a gente vai aqui com calma conversar com ele, para que ele nos faça um balanço das conquistas, dos avanços, e como é que ele avalia essa marcha no retorno, na realidade, desse evento de forma presencial em Brasília.